E se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Felipe Possamay, eu sou educador financeiro e eu ajudo pessoas comuns, como eu e você, a terem dinheiro sobrando todos os meses. E na live de hoje a gente vai abordar um assunto muito pouco falado, muito pouco mesmo, e diretamente sobre educação, sobre diploma, sobre como as coisas funcionam hoje e por que a gente não pode continuar com o pensamento lá do passado, lá dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, nesse momento hoje. As coisas mudam muito, né? Tudo é muito flexível. Então, nada mais justo do que, com o tempo que vai passando, a gente tem que ir se encaixando, a gente tem que ir se flexibilizando para poder tirar o melhor proveito de cada momento da nossa vida. E eu não sei como é que foi a sua vida até aqui, mas eu sei como é que foi a minha. E eu lembro muito bem quando eu era novinho, quando eu era criança, o que eu ouvia dos meus pais, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, em relação à educação e diploma. E o que eu ouvia não podia ser diferente do: meu filho, você tem que estudar, você tem que estudar bastante, tirar boas notas, ser o primeiro da classe. E aí sim, você vai conseguir entrar para uma faculdade. Depois dessa faculdade, você está garantido num bom emprego e com um salário bacana, e a tua vida vai estar feita. E isso foi se alimentando por ano após ano, década após década. E hoje o que acontece, galera? É muito comum a gente ver muitas pessoas formadas em uma área que não está atuando, né? Eu já vi até advogado trabalhando como empreendedor, abrindo lanchonete, sendo Uber, sério mesmo. E isso tem tudo uma explicação por que isso acontece, né? Ah, foi porque os nossos pais, as nossas mães não gostavam da gente e mandaram a gente estudar. É claro que não. Os nossos pais e mães, eles nos amavam, queriam o melhor pra gente, e por isso que eles davam aquele conselho lá no passado, há 20, 25, 30 anos atrás, né? Estuda, meu filho, estuda, tire notas boas, seja o primeiro da classe, para você poder ingressar numa faculdade e aí sim sair com a vida ganha, que era assim que os antigos usavam o termo, né? Ai, meu Deus do céu, o Daniel entrou, chegou a me arrepiar quando isso acontece, mas beleza. Então, gente, olha só, por que eles falavam isso? Porque pensa bem, a minha mãe, ela é aposentada professora e o meu pai aposentado de mineiro. Todos os dois trabalhos, principalmente o do meu pai, era aqui, era braço, não tinha jeito, né? E naquela época, os trabalhos mais comuns que existiam eram trabalhos braçais. Era o pedreiro, era o carpinteiro, era o mineiro, eram essas pessoas, era o sapateiro, o padeiro, era essa galera que metia a mão na massa, um trabalho braçal. E aí, vocês imaginem lá em 1970, 1980, eram poucas as pessoas que tinham acesso a fazer uma faculdade, né? E o que acontecia? Quando tem muito pouca gente com acesso a algo, e aí que essas pessoas conseguem passar por aquele algo, automaticamente ela era super valorizada. Quando ela saía de uma faculdade lá no passado, em 1960, 1970, 1980 e até o início de 1990, era algo surreal, era fora da média, fora da curva. E aí esses profissionais que saíam de uma faculdade, de uma formação onde muitas poucas pessoas conseguiam fazer, elas saíam com um salário acima da média de todas as outras demais, do pintor, do pedreiro, do carpinteiro, né? E é por isso que os nossos pais, que, né, sempre ralaram, sempre batalharam, sempre suaram para nos dar o que era dentro da possibilidade deles, como eles não queriam que a gente tivesse que trabalhar tanto daquela forma, eles nos davam um conselho: e estuda, meu filho, porque olha ali, ó, tá vendo o doutor, tá vendo o dentista, olha ali, ó, ele não precisa ir lá e trabalhar no sol, ele ganha dinheiro de uma forma mais fácil. E eles não estavam errados lá naquela época, lá atrás.
O problema é que as coisas vão mudando, sem dúvida nenhuma. Quem aqui ainda acha que hoje alguém que entra numa faculdade, qualquer faculdade, né? O cara, sei lá, uma vez eu fiz uma palestra numa escola, numa faculdade e perguntei, ok, por que você, para a primeira turma, né? Como é que se chama lá? René, como é que se chama a primeira turma, os calouros lá? Como é que chama? Nível 1, não? Primeira fase, né? Para a primeira fase, e eu perguntei por que vocês escolheram estar aqui. As respostas, gente, eram as mais absurdas, tipo assim, porque o índice era menor aqui para passar, era mais fácil. Porque o meu pai queria que eu fizesse. Porque minha mãe queria que eu fizesse. Então a pessoa estava ingressando numa faculdade não por vontade dela, e sim por qualquer outro motivo e até alguns motivos bizarros. E aí quem é que pode acreditar que um cara que entra hoje numa faculdade por qualquer motivo vai falar, sei lá, administração de empresas ou contabilidade, não porque ele ama, simplesmente porque ele quer fazer. Você pode acreditar que ele vai sair dali com a vida garantida? Se você acredita nisso, provavelmente você não vive no mesmo mundo que eu vivo. Porque hoje as coisas são bem diferentes. A faculdade não garante ninguém. Isso quer dizer, Felipe, o que tu está dizendo? Que não vale a pena fazer faculdade? Você é contra a educação, Felipe? É isso que está acontecendo? Não, obviamente que não. Você nunca vai ouvir eu falar que eu sou contra a educação, de forma alguma. Agora, eu sou muito contra a educação sem propósito. Aquela que, eu vou fazer por fazer, eu vou fazer porque o meu pai quer, a minha mãe quer e meu tio quer. Né? Eu vou fazer porque o índice para passar no vestibular está mais baixo, então eu vou fazer administração de empresas aqui na faculdade do ladinho, sabe? Eu realmente acredito que hoje fazer isso é uma perda de tempo gigante. E por que eu consigo falar isso? E muito mais. Eu consigo provar para você. Lembra que lá no passado, os nossos pais, os seus pais provavelmente te falaram: estuda, tire boas notas para você virar doutor, para você, ter uma formação, sair da faculdade e ter um emprego seguro, que eles chamavam de emprego seguro, e ganhar bastante dinheiro. Lembra que eles falavam isso? Pega hoje um cara que se forma em algum tipo de faculdade que não seja específica, até que seja específica, até medicina, o cara que se forma em medicina e vai fazer uma residência, e compara o salário desses caras, a valorização desses caras logo depois da faculdade, não estou falando depois de carreira, tá? Estou falando depois da faculdade, com o salário de um pintor profissional, com o salário de um pedreiro profissional, com o salário de um carpinteiro profissional. Essas 3 outras funções braçais, as pessoas fazem muito mais dinheiro do que qualquer pessoa que sai de uma faculdade que fez de qualquer forma e sai tentando aplicar. Muita gente sai de uma faculdade, às vezes tem dificuldade até de fazer um estágio. Então eu não sou contra a educação, de forma alguma. Agora eu sou muito contra a educação sem propósito. A você ter um filho, e aí quando ele tem ali 16, 17 anos que está saindo do 2º grau, você vai obrigá-lo. Não, você tem que fazer uma faculdade. Se você não fizer uma faculdade, você não vai dar nada na vida. Não, gente, por favor, não pensem nisso. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós. Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que somos 7 bilhões de pessoas no mundo. E nenhuma é igual a outra. Olha que loucura. Nenhuma é igual a outra. Então, como é que a gente vai dedicar tempo da nossa vida num estudo, em alguma coisa, se não for por nós, se não for aquilo que você quer fazer? E aí hoje, para não fugir muito do tema, eu contei para vocês aqui, o que te falaram sobre diploma, mas o que não te falaram sobre estudo e diploma. Que hoje diploma não garante mais mesa. Diploma não vai garantir que você tenha um serviço estável e ganhando rios de dinheiro. O que te garante hoje, anota o que eu vou te dizer, o que te garante hoje se chama resultados. Qual o resultado tu consegue causar na vida do teu cliente,
na vida do teu aluno, na vida daquela pessoa que você presta serviço ou vende um produto. Qual o resultado? Se ele for positivo, as chances são que você se dê bem, muito bem. Se ele for neutro, o cara te troca. E se ele for negativo, ele nem olha mais para tua cara. Então, como a gente passou, pelo menos eu passei a infância e a juventude, escutando a minha família dizer: tire notas boas, seja o primeiro da turma, colecione diplomas, porque aí você está garantido na vida. E foi exatamente o que eu fui treinado a fazer. E eu fiz isso por muito tempo. Por quê? Porque eu vivi na mentalidade lá do passado muito tempo. O que eu não entendia é que o que funcionava na época deles, hoje não funciona mais. A gente tem que ser flexível na vida de hoje. A gente tem que realmente bater o olho, ver o que está funcionando e se adequar. Imagina as empresas, gente. Olha uma outra prova de flexibilidade. Imagina a empresa que não fazia delivery. Então trabalhava lá com atendimento presencial, né? O cara que fazia um x-salada, mas não entregava. Você tinha que ir lá no restaurante dele ou na lanchonete dele e comer esse x-salada. E aí aconteceu essa questão da pandemia. Se o cara não flexibiliza e não muda muito rápido, o que acontece com essa empresa? O que você acha que acontece com essa empresa? Ela quebra. Não tem outro jeito. Por quê? Porque o cara fica tentando fazer as coisas que funcionavam no passado continuarem funcionando, sendo que a gente está em outro tempo muito diferente, sendo que a gente está em outro tempo em que o remédio é diferente. Então, com educação é a mesma coisa. E eu acredito sim em educação, mas eu não acredito em diploma. Então, resumindo um pouquinho, Felipe, vamos falar de uma vez. Você é contra estudo? É claro que não, mas eu sou contra estudar sem propósito. Só por estudar, só para ter um diploma. Isso sim, sou muito contra. O fato é que se você vai se dedicar 3 anos da tua vida, 4 anos da tua vida, 5 anos da tua vida, como tem muitas faculdades que te exigem, e se você vai investir uma grana preta da tua vida, que seja em alguma coisa que vai te trazer resultado. Seja resultado financeiro, e se for financeiro, emocional e lá dentro de ti, que seja alguma coisa que tu goste de fazer, melhor ainda. Então, olha só, tem coisas, galera, que não dá para escapar. Não dá de jeito nenhum. Só um minutinho. Ô Rê, produção, por favor, tu consegue baixar um pouquinho aquele negócio ali, que agora que eu vi que tá lá em cima a iluminação e eu tô olhando para lá o negócio e tá ficando um pouquinho escuro aqui. 2 coisas, se possível. Aê, tá melhorando, um pouquinho mais para baixo, pouquinho mais para baixo, pouquinho mais para baixo, já tá ficando melhor. Não é para aumentar, é só para baixar. Isso. Aê, agora sim, ficou perfeito. E outra coisa, se você puder, por gentileza, ligar o ar-condicionado. Muito obrigado. A produção aqui é uma maravilha da minha vida. Muito obrigado. Então, gente, olha só. Então, se for para estudar, eu, claro, eu dou apoio, só que seja em alguma coisa que você goste, que vá te trazer resultados. Ah, Felipe, mas tem profissões que exigem uma faculdade. É claro que tem, e você não vai me ouvir dizendo que não. Eu sei que tem. Por exemplo, você decidiu ser médico. A sua paixão é curar as pessoas, é trabalhar curando e salvando vidas. Não tem escapatória. Você vai ter que fazer uma faculdade de medicina se você quer ser médico. Você decidiu ser advogado. Não tem jeito. Você vai ter que fazer uma faculdade de direito para ser advogado. Você decidiu ser dentista. A mesma coisa. Agora, o que não pode acontecer é o cara que quer montar um negócio para comprar e vender, e aí ele fazer assim, ó. Que faculdade eu vou fazer? Administração, contabilidade. Peraí, o que tu quer? Eu quero montar um negócio, meu sonho é empreender, comprar e vender. Faz sentido tu fazer uma faculdade? Para quê?
Se alguém conseguir me explicar o porquê, para quê, por favor, porque eu não vejo sentido nenhum. O que acontecia lá atrás, que os nossos pais diziam, né, faça uma faculdade que você está garantido na vida, é porque lá atrás muito pouquinha gente tinha acesso a uma faculdade, aí como era muito restrito, obviamente tudo que tem menos vale mais. E aí o profissional que saía de uma faculdade, de uma universidade, era super valorizado em qualquer área que ele decidisse atuar. Se ele tivesse qualquer graduação, né, ele ia receber mais por aquilo. Só que o que aconteceu no nosso tempo? Ficou acessível para todo mundo, basicamente. Que bom, não sou contra, obviamente. Só que aí essa teoria do vamos fazer uma faculdade porque eu vou ser melhor valorizado, não funciona mais. Pode ser se você escolher uma área que você ama, se você escolher uma área que você vai atuar com carinho, com paixão, e aí tocar a ficha e for o melhor da sua área. Tudo bem, vou ser o melhor médico cirurgião cardíaco. Pode ter certeza, você vai ter um resultado enorme. Vou ser o melhor dentista. Pode ter certeza, você vai ser um resultado enorme. Vou ser o melhor advogado. Pode ter certeza, você vai se destacar. Agora, vou decidir colocar um comércio para comprar e vender e vou fazer administração para ser o melhor administrador. Cara, tem coisa que se aprende no campo de batalha. Tem coisa que você só vai aprender fazendo, passando. Você não vai aprender a ser empresário dentro de uma faculdade. Não importa a faculdade que você escolha. Ela pode até te ajudar a te preparar, sem dúvida nenhuma. Só que você só vai aprender metendo a mão na massa. E aí o que acontece hoje? Um monte de gente literalmente frustrada, literalmente desolada da vida, porque estudou pra caramba, fez faculdade, fez pós-graduação, eu conheço até gente que fez até mestrado, e aí tá fazendo um trabalho dentro de uma empresa e ganha menos dinheiro do que um mestre de obras, do que um bom pedreiro, do que um bom pintor. Por quê? Porque tem aquela mentalidade passada, que eu vou receber mais dinheiro porque eu tenho diplomas. Não funciona mais. Você quer receber mais dinheiro na tua vida hoje? Dê mais resultado. Se você dá resultado para os teus clientes, com toda certeza, eles não te trocam. Você hoje não pode mais ter um cliente satisfeito. A empresa que tem um cliente satisfeito, ela está suscetível a perder o cara por preço, a perder o cara por qualquer outro motivo, porque a outra empresa fez um agradinho, está suscetível a perder. Agora, se você tiver um cliente encantado, ele não te troca por nada. E para você ter um cliente encantado, você tem que entregar muito valor para ele, muito mesmo. Você tem que fazer o seu melhor, colocar o teu coração no teu trabalho, no teu serviço, de forma que automaticamente o teu cliente sinta isso. E adivinha uma coisa, para que isso aconteça, para você ter excelência no que você faz, é preciso paixão. Ninguém vai conseguir fazer algo estupidamente perfeito, estupidamente da melhor maneira possível, se não amar o que faz, se não gosta do que faz. É humanamente impossível. Se você fizer só por dinheiro, não vai dar pé. Se você fizer porque o seu pai pediu, não vai dar pé. É por isso que hoje eu atendo alguns empresários que herdaram de família, né? Então eu tenho três pessoas que eu dou mentoria que herdaram um negócio da família e o negócio não decola de jeito nenhum. Quando a gente vai cair para dentro para analisar a empresa da pessoa e ver por que não decola, eu me deparo sempre com a mesma cena. O meu pai era chaveiro, e aí ele deixou um negócio para mim e eu continuei tocando e não dá. Tá, mas você gosta de ser chaveiro? Não, eu queria ser veterinário. Cara, é muito difícil. Aí o cara fica todos os dias analisando como ajudar um bicho na rua, fica pensando por que eu não fui veterinário, por que não sei o que.
Bicho, viu que tu gosta de alguma coisa? Não tem jeito, você tem que mudar o caminho. Você nunca vai chegar, se você está em Santa Catarina, você nunca vai chegar em São Paulo se você ir andando para o sul. Você tem que andar para o norte, você tem que ir para cima, não adianta. Então, não importa o teu tempo, não importa o que tu fez até aqui ou não. Se tu tá vendo que a direção tá errada, não adianta querer acelerar. Acelerar vai piorar as coisas. Você tem que mudar a direção. Então eu não sei o que você faz hoje. Eu não sei se você decidiu fazer uma faculdade, se você fez a faculdade e segue no mesmo ramo e tá feliz com isso. Se tá, parabéns. Se não tá e quer mudar, muda. Olha, eu sou formado em comércio exterior. Eu sou pós-graduado em marketing e vendas. Eu exerço comércio exterior hoje, um pouquinho assim, é uma renda extra que eu tenho. Me arrependo? Não, porque lá atrás, quando eu comecei a faculdade, eu não tive instrução, sabe? Eu tive, claro, um pai e a mãe que me amaram muito, que me apoiaram muito e que me diziam, meu filho, faça uma faculdade. E aí, por saber falar inglês naquela época e por querer viajar, eu fiz comércio exterior e acabei trabalhando aí 12 anos na área, mais ou menos, sabe? É uma loucura. Olha a escolha que eu fiz. Por quê? Eu fiz a escolha porque eu já falava inglês. O porquê é muito fraco. E aí hoje sou educador financeiro. Sou formado em finanças? Não sou formado em finanças. Agora, por que dá tão certo? Por que eu consigo, hoje virou a minha renda principal? Por quê? Porque eu resolvi a minha vida. Eu resolvi primeiro em mim. Depois eu comecei a resolver nos meus primeiros alunos. Esses primeiros alunos começaram a ter um resultado fantástico. É claro que eu me preparei. Apesar de não ter feito uma faculdade na área de finanças, eu fiz melhor. Eu fui lá e fiz um treinamento com o Roberto Navarro de 70 horas, uma semana inteira. Eu li vários livros. Por quê? Porque eu me apaixonei por aquele negócio. Eu estou fazendo um negócio que eu amo, que é trabalhar com empresários, que é trabalhar com pessoas que não conseguem enxergar um futuro melhor. Que é trabalhar com aquela galera assim, ó, Felipe, quanto mais eu trabalho, menos dinheiro eu tenho. E eu gosto de ver a transformação dessa pessoa. Essa pessoa, para mim, cara, é muito gratificante quando ela diz o seguinte, cara, depois que eu comecei a estudar, depois que eu passei pela transformação, muitos nem são alunos, os caras só dizem para mim assim, ó, depois que eu comecei a te acompanhar nas lives, eu consegui enxergar como eu comprava de maneira compulsível, como eu jogava fora o meu dinheiro, como eu tinha contas em bancos e pagava por essas contas e não precisa pagar, como eu jogava dinheiro fora não sabendo usar no cartão de crédito, pagando anuidade de cartão de crédito. Então, eu posso te dizer com todas as letras, eu não quero saber se você tem diploma ou não, naquela área que não exige diploma. Eu quero saber quais são os seus resultados. Isso sim. Para que eu possa transferir dinheiro da minha conta para a sua, para comprar algum produto ou serviço seu, eu quero saber quais são os teus resultados. O que os teus clientes falam de você? O que as pessoas que já compraram, que já tiveram essa oportunidade de consumir o que você produz, o que você entrega, o que elas estão dizendo ali fora, sabe? Então não dá mais para ter aquele pensamento antigo de que eu vou fazer uma faculdade e vai ficar tudo bem. E aí eu estou garantido na vida. Porque não funciona mais assim. O mundo está em constante evolução. O mundo está em constante transformação. E se você ficar no mesmo patamar de sempre, aquele patamar que você foi ensinado há 20 anos atrás, é muito provável que você não consegue acompanhar o mundo. E quando você não acompanha, acontece a mesma coisa do que de um carro potente com motor V8. Você é um motor V8, você é muito forte naquilo que tu faz.
só que não consegue passar toda a potência para o chão. É um motor V8 andando no barro, aí fica patinando, não adianta, não consegue ir para frente. E essa é a vida que as pessoas estão levando muitas vezes, sabe? E aí elas têm um buraco tão grande, porque ela não faz o que ela ama. Muitas vezes ela trabalha com um serviço em uma empresa e aí ela não quer estar naquilo ali. E ela literalmente se livra do dinheiro dela. Por quê? Porque tem um vazio muito grande dentro dela. Ela trabalha de segunda a sexta braba, estressada, parece que está numa prisão. E tem um vazio tão grande dentro dela que chega sexta-feira ela precisa encher o caneco. Sábado a mesma coisa, domingo a mesma coisa. Ela precisa gritar sextou e colocar nas redes sociais. Ela precisa fazer isso para encher aquele vazio de estar trabalhando com o que não gosta, com quem não gosta e por mera, mera responsabilidade, porque ela tem que pagar a conta dela. Olha isso. E aí eu te pergunto, você é livre? A gente já colocou essa questão aqui. Você se sente uma pessoa livre? A única maneira de conseguir ser livre, anota o que eu estou te falando. A única maneira de ser livre na sociedade de hoje é fazer o seu dinheiro sobrar, adquirir patrimônio, ter sua reserva de segurança. Porque ali na frente, quando você não aguentar mais aquilo que você faz, se você está preparado, você pode largar aquilo e arriscar outra coisa, porque você tem pulmão, e um pulmão financeiro. E se você não tem jeito. Você vai ter que continuar naquele trabalho que você não gosta. Olha isso. E se você usa todo o seu dinheiro, todo o dinheiro que você faz, muito provavelmente você está gastando só para se livrar dele, para preencher um vazio emocional que você tem muito grande. E o que isso, Felipe, tem a ver com educação e diploma? Tem a ver que se você passou essa vida até aqui só estudando porque te mandaram e não deu certo, ou seja, você não está feliz com os teus resultados, não está feliz fazendo o que tu faz, muda, dá tempo, te prepara, nunca é tarde para começar. Vai lá ver a história do dono do KFC, o Coronel Sanders. Vai lá ver a história do cara. O cara com 60 e poucos anos se aposentou e não tinha dinheiro para viver. O aposento dele não dava o dinheiro suficiente do remédio dele. O cara queria se matar. Ele vendeu a casinha dele e foi morar dentro de uma van. E aí a hora que ele decidiu, ele falou, não, isso não é para mim, eu vou começar a viver. A única coisa que ele sabia fazer era frango frito em casa. Era a única coisa. Coronel Sanders, depois vocês pesquisam isso, tá? O dono da KFC. E aí ele foi atrás e montou o restaurante dele. Só que, para que ele vendesse a receita de frango frito para o primeiro restaurante, ele fez 912 visitas. Ele bateu em 900 restaurantes que disseram não para ele. Você sabe o que é isso? E aí às vezes você fica brabo, fica triste, porque você tenta às vezes um negócio novo 1 mês e não dá certo, 2 meses, 3 meses. Pelo amor de Deus, gente, você desiste muito fácil. Eu posso dizer, minha história não chega nem aos pés. E o Coronel Sanders, depois com 62 anos, aí ele conseguiu abrir o primeiro restaurante e foi. Com 64, só 2 anos depois, ele já era dono de uma rede com mais de 100 restaurantes. Ele já era bilionário. E parece um negócio do outro mundo, né? Não é. É simplesmente que ele fez o que ele nasceu para fazer. Ele fez o que ele amava. E isso não aconteceu aos 25 anos, aos 30 anos, aos 35, aos 40. Aconteceu aos 62 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi essa data. O Ray Kroc, que foi o fundador do McDonald's, ele conseguiu constituir o McDonald's depois dos 54 anos. Até os 54 anos de idade, o cara se considerava um fracassado, vendedor de porta em porta. Olha o que o Douglas botou, enquanto houver 1% de chance
tem que haver 99% de persistência. Enquanto tiver uma pequena luz no fim do túnel, você não pode parar. E não adianta, você não pode fazer aquilo que os outros vão te mandar fazer. Você não pode fazer uma faculdade porque o teu pai te manda fazer, a tua mãe te manda fazer. Você pode fazer essa faculdade sim, eu sou um grande defensor da educação, mas não porque os outros te mandam fazer. Não por isso, porque senão você vai morrer na praia. Você vai nadar, você vai estudar, você vai fazer, você vai se formar. E aí muitas vezes o que acontece? A galera chegando num ponto que se forma em uma área e depois vai trabalhar em outra. Por quê? Porque não é feliz. E a única maneira de você ser consistente em alguma coisa e acordar todos os dias de bem com a vida é quando você faz aquilo que você gosta. Não tem jeito. Você pode pegar as pessoas de sucesso, tá? Esses dias eu vi uma entrevista com o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, a empresa mais rica do mundo, e ele é o homem mais rico do mundo. Aí perguntaram para ele: Jeff, o que você faria se você se aposentasse hoje? Ele falou a mesma coisa que ontem, a mesma coisa que eu vou fazer amanhã, a mesma coisa que eu vou fazer depois de amanhã. Por quê? Porque não é mais por dinheiro, não é mais por pagar conta. Por que as pessoas estão loucas para se aposentar ou para ganhar na loteria? Para e pensa comigo nesse momento. Por que quem trabalha tá louco para se aposentar, a maioria das pessoas, ou ganhar na loteria? Porque quer ser livre. Quer ter dinheiro para poder pagar as contas e não precisar mais trabalhar naquele negócio que o cara odeia. Será que é tão difícil assim de entender? Sabe? É uma doideira, então não adianta. As coisas têm que acontecer passo a passo. E não importa a idade que tu tem. Eu não sei se eu estou falando com pessoas aqui de 25, de 30, de 40 ou de 50. Mas uma coisa é certa, não importa a idade. Direção é mais importante do que velocidade. Eu não sei como você quer chegar a São Paulo, mas eu posso te dizer uma coisa, de certeza. Se você for de avião, é muito provável que você vai chegar. Se você for de ônibus, é muito provável que você vai chegar. Se você for de carro, é muito provável que você vai chegar. Se você for de bicicleta, é muito provável que você vai chegar. Se você for a pé, é muito provável que você vai chegar. A única diferença é o tempo, que de avião vai levar cerca de 1h30. De a pé, né? A pé, pode ser que leve dias e dias. Pode ser não, vai levar dias e dias. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se você não parar de caminhar, você vai chegar em São Paulo. E isso vale, essa mesma metáfora vale para quem acha que está tarde demais para começar. Para quem acha, não, mas agora eu estudei a minha vida inteira, sei lá, contabilidade, e agora eu já sou contador e tenho renome, mas eu não gosto dessa merda que eu faço. Desculpa, ai meu Deus, não pode falar merda, porque depois a gente bota lá no YouTube e ele cancela o nosso vídeo, essa droga. Mas tudo bem, passou agora. Ô, produção, depois tu bota o pi a hora que eu falo merda, por favor. Então, gente, não importa aonde você está, de que forma. Tenha em mente, diploma não garante nada para ninguém. O que garante são resultados. E para você ter bons resultados, e para você conseguir passar resultados para aquelas pessoas que você vai prestar o seu serviço ou vender o seu produto, você tem que amar o que faz. Não pode fazer só por dinheiro. Se o teu motivo para ter o teu negócio ou para trabalhar no que tu trabalha for só dinheiro, for só pagar conta, é justamente esse motivo que não te deixa dar o teu melhor. É esse motivo que te faz ter um vazio lá dentro e aí você tenta preencher com o quê? Com compras! Vamos às compras! Vamos beber, vamos se divertir! Por quê? Existe um grande vazio que você não consegue preencher
com aquilo que você ama no teu dia a dia. Porque o teu dia a dia, muitas vezes, não é aquilo que você gosta. E aí, sextou. E se você gosta do que faz, parabéns, show de bola, mete a mão, vai para cima, aí sim, estude. Mas não estuda para ter um diploma, estuda para melhorar o teu processo cada vez mais. Estuda para dar cada vez mais resultados para os teus clientes. É isso que deve ser feito. Não adianta, diploma não garante mais a vida de ninguém. Principalmente a vida aqui dentro da própria pessoa. Se ela está fazendo alguma coisa simplesmente por dinheiro, ela está fardada a acontecer até o pior ali na frente. Quantas pessoas vocês conseguem ver que tiram a sua própria vida porque não estão vivendo bem? Porque estudei a minha vida inteira, estou fazendo, mas não é aquilo, aí cai numa depressão. E a única maneira de se cair, uma das únicas maneiras, né, de se cair numa depressão é viver essa vida sem um propósito muito claro, sem meter em prática o que você quer fazer. E eu te digo uma coisa, não importa o estudo que você decida, né? Ó, tem o meu primo aqui, ó, o Dr. Luiz Fontana. Tudo bem, meu caro Caletinho? Ele é médico, né? Mas eu tenho certeza, pelo pouco que eu acompanho do trabalho dele, que ele gosta do que faz. Talvez lá atrás foi influenciado um pouco pela família, mas gosta do que faz. Agora, eu posso te perguntar, a faculdade forma um bom médico. Se você se dedicar, você consegue sair um bom médico. A especialização forma um bom especialista. A faculdade forma um bom dentista, forma um bom advogado. Só que esses caras, vocês não podem se esquecer que muitas vezes eles decidem por abrir um negócio próprio. O dentista decide por abrir o seu próprio consultório. O advogado decide por abrir o seu próprio escritório. E deixa eu te falar uma coisa. A faculdade não ensina esses caras a dominar o negócio deles. A faculdade não ensina eles a atrair clientes. A faculdade não ensina deles a coordenar a finança dentro dos negócios, finanças dentro do negócio dele. A faculdade não ensina marketing. Ela forma excelentes profissionais naquela área, mas existem outras áreas que são precisos que o empreendedor entenda um mínimo para tocar um próprio negócio. E aí essas outras áreas têm que ser pegas aonde? Fora. De outro jeito, através de livros que você vai ler, através de treinamentos que você vai fazer, através de um curso naquela área que você quer que você vai fazer. Faz sentido? Porque se não for assim, de que forma? De que forma? É por isso que a gente vê cada vez mais um cara que se formou em alguma coisa, sem um emprego, não desmerecendo, mas trabalhando como Uber, porque perdeu o emprego. E é um cara formado de faculdade. E na cabeça dele lá do passado, opa, se eu fiz a faculdade, me formei, eu tô garantido pro resto da vida. E o fato é que não tá. Hoje, não mais. Então, eu não sei em que ponto você está da sua vida. Na questão educação e na questão trabalho. Eu não sei se você trabalha com o que gosta ou não. Eu não sei qual o seu maior sonho. Mas eu sei de uma coisa. Se você transformar o seu sonho numa meta, se você transformar essa meta em números, quanto que eu preciso para chegar lá, em quanto tempo, e se você mudar a direção e começar a caminhar, eu posso te dizer uma coisa. Mais tempo, mais tarde ou mais cedo, você chega lá. Agora, se você continuar levando a vida que leva, sem querer aquilo, você não vai conseguir chegar em outro lugar. Por quê? Você não está mudando a direção. Não adianta acelerar se está indo para o caminho errado. Não é velocidade, é direção. Simples assim. E quando você aplicar esse negócio, você vai se sentir muito livre. É muito gostoso, gente. Eu não consigo explicar o quanto é bom a gente trabalhar com o que ama. Sinceramente, cara,
Eu sou apaixonado por isso, por desenvolvimento pessoal, por ajudar as pessoas na área financeira, na área das empresas dela, na área pessoal. Por quê? Porque eu tive muito problema na minha vida financeira. Eu sempre soube fazer dinheiro, né? No linguajar do povo, eu sempre soube ganhar dinheiro, mas eu nunca soube o que fazer daquele dinheiro que eu ganhava. Então eu literalmente tacava fora, através de compras, através de coisas que eu não precisava, sabe? E quando eu corrigi isso na minha vida, eu tive dinheiro sobrando todos os meses, fazendo algo novo. E quando eu passei isso para os meus alunos, eles passaram a me dar esses relatos também que estava acontecendo na vida deles. Aqui tem um negócio. E tem um negócio que eu amo fazer, eu pulo de manhã com vontade. Eu tenho amanhã, quem tinha compromisso comigo, não sei se a Lilian e o Israel estão aí ainda, mas a gente tinha uma mentoria amanhã. Eu falei para eles, eu cancelei sexta, sábado e domingo, porque estarei em treinamento, em curso, eu aprendendo. Sexta, das 9 da manhã às 9 da noite, sábado das 9 da manhã às 8 da noite, domingo das 9 da manhã até quando acabar. Por quê? Porque eu decidi ser livre. E para que eu continue dando resultado para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, eu preciso estar sempre melhorando. Simples assim. Se eu quiser continuar, eu preciso, nessa mesma direção, continuar caminhando. E agora sim, que a direção está certa, eu preciso acelerar a minha máquina. Sem dúvida nenhuma. Então, não acelere a sua máquina se você está indo para uma direção contrária. Calma, talvez seja a hora de repensar a tua vida. O que você tem feito até agora? O que eu mais vejo pessoas fazerem são colecionar diplomas. E aí eles não fazem nada com esses diplomas, só deixam lá na parede do escritório ou na parede do quarto. E eu posso te dizer uma coisa, isso não muda a tua vida. Isso não vai te fazer viver melhor. A única coisa, o único diploma gostoso é aquele que você estuda, que você aprende uma formação, que você põe em prática e que você consegue viver uma vida daquilo que você ama fazer. Esse é o diploma gostoso que você pode fazer. Beleza, pessoal? Aqui a gente falou um pouquinho sobre educação e diplomas. E eu te contei o que não te contaram. Eu te falei o que não te falaram. Te falei o que te falaram também lá no passado, né? Que é estude para ter uma boa formação, para ter um emprego fixo, estável e se dar bem na vida. E hoje não funciona assim. Você tem que dar resultados e não colocar um diploma na parede. Simples assim. Quem entendeu, bota um joinha, manda um coraçãozinho e bate uma selfie. Um print. Bate um print dessa tela comigo com o dedinho assim, Bate um print, você vai bater esse print, porque esse é o pagamento que eu gosto de vocês, esse é o carinho de vocês. Bater um print para quem gostou dessa tela que você tá aí e depois posta lá nos teus stories, me marca e escreve qualquer coisinha que tocou no teu coração, que você aprendeu durante esse tempo aqui. Qualquer coisinha que você aprendeu, vai lá, posta nos teus stories, me marca e escreve o que você tirou daqui. E pode ter certeza, olha as alunas do Transformação aqui também, que bacana, a Daiane, a Viviane. Gente, nós nos vemos novamente aqui na segunda-feira, todas as segundas e quintas às 20 horas. Beleza? Um forte abraço e fiquem com Deus.